às vezes, de um assunto sério. É uma decisão de cúpula. É uma decisão que interessa a grupos, a determinados grupos dominantes. Então, de fato, nós estamos aí atravessando uma época muito obscura ainda. E nós podemos constatar, e estamos podendo constatar, o que acontece. Vamos aqui pedir permissão para citar o exemplo das últimas eleições ocorridas no Brasil, mas enfocando apenas o aspecto espírita. Enfocando apenas o movimento espírita. Nós não vamos entrar no mérito. Não nos cabe entrar no mérito. Nós não estamos falando aqui de política, absolutamente. Mas nós queremos nos referir ao assunto porque surgiu um movimento dentro da doutrina espírita, surgiu um movimento dos chamados espíritas à esquerda. Vejamos, espíritas à esquerda. Pressupõe que há um movimento de espíritas à direita. Como também pressupõe que há um movimento de espíritas de centro. Como diz o doutor Inácio Ferreira, todos nós somos espíritas de centro espírita. De centro, mas de centro espírita. Mas nós não temos um espiritismo à esquerda, como também não temos um espiritismo à direita. Nós não temos um cristianismo à esquerda. Nós não temos um cristianismo à direita. Nós temos Jesus Cristo. Jesus não fundou nenhuma religião, nenhum movimento político. Jesus não fundou nenhum movimento político. Absolutamente nada. Ele estava sempre em contato com o povo, com toda a gente. Ele estava em contato com os doutores da lei. Se ele pregava nas praças, ele pregava também nas sinagogas. Se ele conversava com os filhos do Calvário, os irmãos do Calvário, com os mais pobres, ele dialogava também com os doutores da lei. Ele conversava com os judeus, que eram escravizados pelos romanos, como também conversava com os romanos, porque somos todos filhos de Deus. Nós é que fazemos essa separação. Recentemente, vejamos o absurdo. Recentemente, surgiu uma edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma edição, um livro, nós temos sido questionados a respeito, por isso estamos falando. Estamos sendo questionados a respeito. Surgiu uma edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, assim, espíritas à esquerda. O Evangelho segundo o Espiritismo, edição antirracista. Edição antirracista. Quer dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é racista. Quer dizer que Allan Kardec, porque Allan Kardec levou a efeito muitos estudos à época na Revista Espírita. A Revista Espírita, para Allan Kardec, era um laboratório. A Revista Espírita, para Allan Kardec, era um centro de pesquisas. Na Revista Espírita, ele estudava, ele auscultava
o pensamento humano, o pensamento dos encarnados e o pensamento dos desencarnados. Porque a doutrina é dos espíritos, mas enganam-se aqueles que pensam que a doutrina é apenas dos espíritos fora do corpo. É dos espíritos em geral. E por esse motivo, nós temos aí muitos escritores encarnados, pensadores encarnados, deveríamos ter mais. Como nos fala o doutor Inácio Ferreira, menos médiuns e mais pensadores encarnados. Pensadores espíritas encarnados, como nós tivemos. E vamos citar alguns. Carlos Embaçaí, Deolindo Amorim, Herculano Pires, Hernani Guimarães Andrade. Na atualidade, temos alguns pensadores, alguns pesquisadores sérios, como é o caso do Dr. Décio Iandoli, com as suas obras muito importantes, obras nas quais ele estuda a doutrina à luz da ciência, citando Kardec, citando André Luiz, citando Emmanuel. Temos alguns outros na atualidade. Os primeiros aos quais nos referimos já partiram deste mundo. Carlos Embaçaí, Deolindo Amorim, Herculano Pires, já partiram deste mundo. Eram pensadores, filósofos, escreveram, estudaram a doutrina, expuseram os seus pensamentos, as suas ideias, com as quais nem sempre podemos concordar completamente. É lógico que seja assim. Nós, às vezes, não concordamos completamente uns com os outros. Não seria natural se concordássemos. Não seria natural se todos nós concordássemos. De repente, não é assim. Não é assim, porque somos diferentes. Estamos em estágios evolutivos diferentes. É natural a discordância. Um dia, talvez, venhamos a comungar as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, mas, por enquanto, a diferença é fundamental. É a diferença que nos faz pensar, é o que o outro pensa que nos faz pensar no que pensamos. É o que o outro pensa que nos estimula, que nos incentiva, que nos faz pensar no que pensamos. É assim. É o que o outro escreve. Ah, eu não concordo. Ótimo. Vamos ficar com o filósofo francês. Eu não concordo com nada do que você diz, mas vou defender até o fim o seu direito. O seu direito de dizer o que você está dizendo, o seu direito de dizer o que você diz, eu vou defender. Porque não existe nada pior do que a escravização mental. Isso é obsessão, é possessão, é subjugação. O que há de pior no homem é inibir o outro, é anular o outro, é tentar anular o outro. Então, nós estamos aí agora com essa edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, edição antirracista, feita por espíritas à esquerda. Tenho direito, claro, tenho direito. Mas nós não temos um espiritismo à esquerda. O espírita, ele pode ficar do lado que ele quiser. À direita, à esquerda, vou ver. Ele pode ficar do lado que ele quiser. À direita, à esquerda, centro, oblíquo.
Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode plantar a bananeira. Ele pode fazer o que ele quiser, é a liberdade. O espírita pode, o homem pode, o espírito pode, mas nós não temos um espiritismo codificado por Allan Kardec, nunca tivemos. Um espiritismo professado por Allan Kardec, professado pelo Dr. Bezerra de Menezes, professado por Eurípides Barçanufo, professado por Leon Denis, professado por essa turma toda, por Chico Xavier, professado por Dona Ivone Pereira, professado por homens e mulheres. Nós não temos um espiritismo à esquerda. Não temos. Como também não temos um espiritismo à direita. Não existe isso no espiritismo. O espiritismo é uma doutrina com uma proposta. É uma proposta cristã. É a proposta que nos trouxe Jesus Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora, existem os oportunistas. Existem os oportunistas. Vejamos, ainda hoje nós tivemos oportunidade de folhear via PDF esse Evangelho edição antirracista. O que foi feito? O que foi feito? Nada. Absolutamente nada. Pegaram uma edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma tradução da terceira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução do Dr. Guillot, editado, o livro, editado pela Federação Espírita Brasileira, é de domínio público, a tradução é de domínio público, pegaram o livro e simplesmente escreveram lá, onde Allan Kardec faz alguns comentários, logo após alguns textos, escreveram assim, mais ou menos assim, comentário antirracista. Comentário antirracista. Ué, primeiro, isso já é racismo. Já é racismo. Porque se subentende que esse antirracismo esteja apenas focando a raça negra. Ué, e as outras raças que não são nem consideradas? Quer dizer, então, que se eu não considero a raça amarela, eu não sou antirracista. Eu só sou racista se eu foco na raça negra. E a raça vermelha? E a raça amarela? E os outros povos? Os outros povos? Não é? Os índios, os que viviam nessas regiões distantes, nesta terra, neste mundo de Deus, não é? E quer dizer, então, que essa questão do preconceito racista só diz respeito à cor, só se restringe, como dizia Chico, à pigmentação? Só diz respeito à pigmentação? Será que não existe racismo? De outra maneira, o racismo social? É claro que existe. Então, essa turma, com todo respeito, porque é uma turma, essa turma dos espíritas à esquerda, eles estão prestando um desserviço, porque eles estão querendo rachar o movimento. Olha, nós vamos dizer uma coisa aqui. Podem rachar o movimento em 1000 pedaços, mas o espiritismo é irrachável. Eles podem rachar o movimento, porque o movimento já está mesmo rachado, já está cindido. Temos aqueles que são rustenguistas, temos aqueles que
são não sei o quê, não é? Alguns são adeptos, outros adotam ramatiz, outros adotam não sei o quê, adotam um punhado de coisa. O movimento, ele está rachado. Está rachado. O catolicismo também está rachado. O protestantismo, então. As igrejas evangélicas, quantas vertentes, quantas ramificações aqui em Uberaba. Às vezes, numa rua, nós temos aí 3, 4 ramificações. Do pentecostalismo, do novo pentecostalismo. Então, essa turma que se fala à esquerda, eles se consideram intelectuais. Nós todos aqui somos débeis, porque somos à direita. Todos somos débeis. Todos nós aqui, bom, pode ser que tenha algum aqui, espírita à esquerda, eu não sei. Mas, pelo menos, cremos, nós devemos ser de centro, abraçando tudo. Jesus Cristo desencarnou abraçando o bom e o mau ladrão. Ele desencarnou de braços abertos, abraçando todo mundo, abraçando a humanidade. Porque todo mundo ainda tem, como falam os espíritos, nós ainda trazemos de nós algo do mau ladrão, como também trazemos algo do bom ladrão. Em nós ainda estão convivendo Dimas e Gestas, Gestas e Dimas. Um desafiando o Senhor. Se você é filho de Deus, desce dessa cruz. O outro falando, cala a boca. Não fala assim, ele não merece. Nós merecemos porque roubamos. Nós estamos aqui porque roubamos. Ele é inocente. Nós somos pecadores. Aí Jesus falou, olha, em verdade, ô Dimas, eu digo a você que um dia você estará no paraíso. Não é um dia, você estará no paraíso. Não é hoje, né? Não é hoje, esse dia não é hoje. Um dia. Um dia. São muitas traduções, essas traduções distorcem. Alguns dizem que ele não disse isto, outro... Olha, é tanta falácia. A treva tem tantos caminhos para trabalhar contra a fé. Tem tantos sofismas, as trevas. Então nós estamos fazendo esse breve comentário. Nem iríamos fazer esse comentário, mas para dizer aos nossos irmãos que não existe um espiritismo à esquerda, não existe um espiritismo à direita. O espiritismo é uma doutrina livre, completamente livre. É a revivescência do cristianismo, mas é o Cristo, é como dizia Chico Xavier, é Jesus de novo, de encontro ao povo. Nós não podemos ter nenhuma espécie de elitismo dentro da doutrina. Nós respeitamos esses nossos irmãos, são irmãos nossos, mas nós temos o dever de esclarecer aqui. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser aceitar, muito boa noite. Mas a questão é o seguinte, não existe, Kardec, não existe espiritismo assim. Existem espíritas que querem ser mais realistas do que o rei. E dizem que agora vão soltar também um livro dos espíritos antirracistas. Quer dizer, não puderam codificar, querem codificar agora, né?
Eu também posso virar codificador desse jeito. Eu vou pegar uma tradução aí do Livro dos Espíritos e vou botar lá. Meu nome. É de domínio público, é universal. Estudo feito por fulano. Metade à esquerda, metade à direita. Ora, isso é... Não vamos perder tempo com isso. Isso vai desaparecer, isso é barulho de galinha que acabou de botar o ovo. Logo ela fica calada. Isso vai desaparecer. Ele some, é um movimentozinho que aparece, faz um barulhozinho aí. Estão quase entrando em orgasmo, porque lá no PDF teve parece que 1.400 visualizações. O livro. Eu falei, gente, eu colaborei com isso, porque... Fiquei curioso para saber se eles tinham escrito alguma coisa original. Nada. Nada. Bom, papo encerrado. Vamos encerrar. Então é isso que está acontecendo. Todos têm a liberdade de pensar. Até de pensar muita besteira.